Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui falaremos sobre sequência numérica. Série numérica é outra. Então, aqui resolveremos 4 questões para melhor aplicar e desenvolver o assunto. Apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Esta primeira sequência aqui, assim, de forma resumida, o que realmente será o mais importante a se fazer aqui é achar realmente uma fórmula para qual qualquer termo da série ou da sequência possa ser descrito por essa fórmula. E essa fórmula será em razão do índice, que é o local em que ocupa o valor na sequência. Aí, claro, esse n em sequência começa de 1. Então vamos começar aqui com essa primeira aqui. Deixa eu ver se tem como eu engrossar aqui a coisa. A sequência 1, menos 4, 9, menos 16, 25. Aí, menos outra coisa, mais outra coisa, isso e aquilo. Qual seria a fórmula a qual eu poderia já identificar de cara qualquer termo dessa sequência conforme a sua posição? Claro, lembrando que esse 1 aqui é quando o nosso n ali é igual a 1, esse n aqui. Esse 4 aqui é quando o n é igual a 2, que é o local que ocupa. Esse ocupa o primeiro local, esse ocupa o primeiro local, esse ocupa o segundo, esse ocupa o terceiro local, ou seja, o n é igual a 3. Então, olhando só essa parte do n aqui, é importante dizer que ele nada mais é do que todo número natural. O n, eu vou escrever aqui em forma bonitinha. Todo número natural pertencente ao conjunto dos naturais, obviamente, e que não tem o zero no meio. Enfim, aqui, quem seria esse menos 16? Ele aqui ocupa a quarta posição. 1, 2, 3, 4. Então, logo o n dele seria igual a 4. Agora percebam uma coisa. Como eu posso relacionar isso com isso? Isso com isso, isso com isso. Vocês estão conseguindo perceber? Mas 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 25. Ou seja, desde já nós estamos percebendo que n ao quadrado gera realmente uma forma de ver. Mas o primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo, o quarto é negativo, o quinto é positivo. Ou seja, essa alternância de positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, como é que eu posso explicar ela? Ora essa, vamos notar uma coisa aqui. Quando realmente um n é um número ímpar, aqui é positivo, positivo, positivo. Quando n é um número par, aqui é negativo, aqui é negativo. Então, o que dá para desde já dizer? Vamos lembrar como é que se escreve realmente um número ímpar. Quando a gente quer dizer um número ímpar. Exemplo. Eu vou melhor dizer aqui. Eu estarei multiplicando esse n ao quadrado. Ok. Porque assim significaria que, por exemplo, quando n, digamos, seja 1, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 positivo. Mas aqui está multiplicando por 1 negativo. Então eu teria que elevar esse menos 1 a um n
Mas aí se for 1, vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 1 vai ser menos 1. Mas aqui não tem menos 1. Então aqui, esse expoente aqui tem de ser diferente. Então se eu colocar o menos 1 aqui, vai ficar, testando novamente para o primeiro valor, 1 ao quadrado é 1. Aqui vai ser menos 1 elevado a 1 menos 1 é 0. Então vai ficar 1. Aí, ou seja, já coincidiu. Se for 2 elevado ao quadrado é 4. 4 vezes 2 menos 1 é 1. Menos 1 elevado a 1 é ele mesmo. Menos 1 vezes 4, menos 4. Vamos testar mais uma vez somente agora para o 3. 3 ao quadrado é 9. Menos 1 elevado a 3 menos 2, menos 1 que é 2. Menos 1 elevado ao quadrado é 1, né? Então fica só um 9 mesmo aqui. Enfim, essa é a primeira fórmula para descrever a primeira sequência aqui que nós vimos. E se for para descrever essa outra aqui? No caso da esperança, de passar para a próxima, eu preciso dizer isso. Aqui tem uma sequência que alterna entre positivo e negativo, positivo e negativo. Então, quando aparece essa sequência, obrigatoriamente, ou não, né? Dá para usar diferentes formas, né? Não vou dizer que não. Usamos esse termo aqui. Esse termo poderá somente ser mudado aqui, é o expoente. Por exemplo, nós vimos que o primeiro termo, que é um número ímpar, é positivo. Ou seja, esse expoente aqui, quando eu aplico um número ímpar, ele tem que me dar um número par. Ah, mas e se o primeiro termo ali fosse negativo? Aí eu imaginaria, ok, mas esse primeiro termo não é ímpar? É. Então, eu deixaria só o n, eu deixaria só o n aqui. Ficando assim, menos 1 elevado, por exemplo, a 1, que vai ficar menos 1. Aí se for par, né, vai ser positivo, aí vai ficar menos 1 elevado a 2, que é 1. Enfim, esse termo é muito utilizado para essa questão da alternância e ele ainda pode ser alterado o expoente. Continuando aqui. Vejamos que aqui tem uma sequência diferenciada, uma vez que essa sequência apresenta tanto a parte do numerador aqui quanto do denominador, que é uma fração, é uma sequência de fração. Nas sequências desse tipo, para melhor poder determinar, precisamos de antemão analisar o numerador e depois o denominador, ambos separadamente. Então vamos lá. E claro, o primeiro termo aqui sendo n igual a 1. Aí o outro termo, n igual a 2. Se 1 e 2 está muito parecido. Terceiro termo, n igual a 3. Enfim, vamos lá. 5, 8, 11, 14, 17. Vamos tentar analisar o que é que há de ligação entre esses termos. Se subtrairmos 8 de 5, ficamos com 3. Se subtrairmos 11 de 8, ficamos com 3. Se subtrairmos 14 de 11, ficamos com 3. Ou seja, eu estou notando aqui que a diferença entre 5 e 8, 8 e 5, 11 e 8, 14 e 11, 17 e 14, é 3. Ou seja, eu sei que eu facilmente, no caso eu vou dizer isso porque realmente eu acabo por saber, mas o que estamos olhando nada mais é do que uma progressão algébrica. Aí lembrando que a progressão algébrica, nela nós temos o primeiro termo, vamos acrescentando múltiplos da razão. Qual é a razão? A razão é como a cola que liga esses termos, que no caso aqui seria o 3. Exemplo, o primeiro termo aqui que temos é o 5. Vocês concordam comigo que se eu somar 5 mais 3, que é a razão, eu tenho 8, né? Ok. Mas se eu somar 3, 5 mais
3 vezes 2. Por que 3 vezes 2? Porque quando eu somar esses dois vai dar 11. Se eu somar 5 mais 3 vezes 3, que é 9, vai dar 14. Ou seja, ao somar o primeiro termo com múltiplos da razão, eu vou alcançar qualquer outro termo aqui. Resumindo, mas tem uma coisa. Eu vou escrever aqui a fórmula: termo inicial mais múltiplos, no caso, a razão multiplicado por n, né? Mas aí vemos uma coisa. Se eu deixar só n aqui, quando for n igual a 1, então aqui vai ficar 3. 3 mais 5 é 8. Mas e n igual a 1, aqui está 5. Ou seja, significa que algo de errado não está certo. Mas quando for n igual a 2, aí aqui vai ser 8. Ou seja, a soma desses dois vai ser 8. E para isso ser 8, o que vai estar aqui precisa ser 1. Mas aí o que temos é n igual a 2. Ou seja, se eu quero que aqui seja 1, mas o meu n é 2, a diferença é só de 1. Então realmente acabamos por escrever 1 aqui. Mas vamos testar, ver se chegamos realmente a uma parte que é do D do numerador. 5 mais, quando n for 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes 3 cai fora, ficando somente o 5. Se o n for 2, 2 menos 1, 1. 3 mais 5, 8. Se o n for 3, 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 5, 11. Então, ok. Em termos do numerador, nós conseguimos achar uma forma. Mas em termos do denominador, será que conseguiríamos achar uma forma que melhor descreva qualquer n termo? Primeiro, tem uma sacada. Vejamos aqui. Vamos comparando a comparação do que a gente tem com a posição ainda é importante. Vamos lá. Vou comparar. Primeiro, entre eles aqui, eu vejo que se eu subtrair 2 por 1 vai dar 1, mas se eu subtrair 6 por 2 vai dar 4, se eu subtrair 24 por 6 vai dar 18, ou seja, eita, tá complicado. Mas espera aí, vamos. Então, PA possivelmente não é PA. Se eu dividisse 2 por 1 é 2, 3 por 2 é 3, 24 por 6 é 4, 120 por 24 já dá outro valor. Enfim, eu estou vendo que ao dividir eu não estou encontrando o mesmo valor, ou seja, prejudica se fosse PG. Mas tem uma coisa interessante. Se eu realmente notar aqui, quando multiplico 1 por 1 mesmo, é 1. 2 por 1 é 2. 3 por 2 é 6. 4 por 3 por 2 é 24. 5 por 4 por 3 por 2 por 1 é 120. Por que eu estou dizendo isso? Por causa que até é bom ver e já ter em mente que isso daqui é um fatorial. Fatorial. Pode notar aí. Enfim. Ou seja, aqui é fórmula não. A expressão que exprime, que mostra qualquer termo da sequência ordenada, né? Que está em ordem. Agora vamos lá. O próximo, mas não menos importante. Esse daqui. Como é que resolveria ele? O primeiro passo é descomplicar. Como assim descomplicar? Vocês concordam comigo que 1 é 1, 1 é 1, 1 é 1. 1 elevado a 1 é 1, 1 elevado a 2 é 1, 1 elevado a 3 é 1, 1 elevado a 4 é 1, 1 elevado a n valor é 1. Ou seja,
1 elevado a n igual a 1. Então não escrevi nenhuma abominação aqui. Então, reescrevendo isso tudo aqui, temos o seguinte, no caso, com base nas regras de potenciação. Escrevendo todo mundo sobre o mesmo valor, ou sobre o mesmo expoente, teremos isso. Ok. O que nós podemos fazer agora? Eu sei que esse valor aqui que deu aqui, 0,9, é a mesma coisa que 9 dividido por 10. E como eu tenho fração a qual no denominador está outra fração, eu posso conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, ficando assim, 1 vezes 10 sobre 9, tudo isso elevado a n. 1 vezes qualquer valor é ele mesmo, ou seja, aqui fica desse jeito. Aí o que acontece? Você diz, tá, entendi, mas para quê? Para que chegou nisso? Por uma razão. Quando calculamos aqui, existe um teorema, na verdade, que diz o seguinte. Eu poderia, na verdade, mostrar. Mas vamos lá. Existe um teorema que diz que o limite de x elevado a n é igual a 0 se, e essa parte é importante, se o quê? Se o módulo de x for menor do que 1. Mas aí vamos ver aqui. Se eu pegar realmente 10 e dividir por 9, a primeira coisa que eu vou dizer é 1. Para quê? Por causa que assim, quando sair aqui, desce 1, aí eu preciso de um 0, bota um 0, bota uma vírgula, aí fica de novo. Fica de novo. Ou seja, aqui, o que esse valor aqui é maior do que 1. Ou seja, de cara eu posso dizer que essa série diverge. Mas se eu quisesse melhor comprovar isso, realmente melhor comprovar, eu poderia fazer uma coisa. Deixa eu mostrar aqui o que é que eu poderia fazer. Estou aqui com a n igual a 10 sobre 9 elevado a n. Eu poderia pegar o logaritmo de AN, ou seja, quando eu pegasse o log aqui, eu acabaria pela propriedade do logaritmo jogando esse daqui para fora, assim ficando n vezes log de 10 sobre 9, e log do produto ou do quociente é a mesma coisa que o log da diferença. Ou seja, eu estaria multiplicando por propriedade logarítmica, o que eu quero dizer é isso. Realmente. Log de 10 sobre 9 é a mesma coisa que log de 10 menos log de 9. É isso que eu quero dizer. Vai continuando, mas log de 10 na base 10 é 1. Aí 1 menos log de 9. Aí daí vai. Ok. Daria para ser ln também aqui, utilizando. Log de AN tá aqui.
Aí se estendêssemos ao multiplicar, né? Ao multiplicar aqui, estaria n menos log de 9. Aí. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. Se realmente fizermos o limite aqui, deixa eu ver, e aqui tem um n também. Se realmente fizermos o limite quando n tende a infinito, nesse termo aqui, veremos que realmente ele vai para o infinito. Não tem nem para onde correr. Mas aí o que acontece? Como nós estamos falando de log aqui ainda, então se eu elevar realmente a 10, se a n e a 10 aqui, esse log cancela lá com esse 10 pelas propriedades do logaritmo, e teremos que pior que eu daria para fazer isso mesmo, mas enfim, chegaríamos à conclusão que o limite de AN, no caso aqui eu faltei pôr o limite, acho que está bem aqui, ó. Seria 10 elevado ao infinito, que é realmente infinito, que é um número muito grande, muito grande. Resumindo, tá aqui outro jeito de mostrar que essa parte aqui diverge. Já essa parte aqui, como seria a forma de resolvê-la? A forma de resolvê-la, a forma mais eficaz que eu pude perceber é da seguinte maneira: realmente, quando fazemos o limite para ver se realmente chega em um valor certinho, bonitinho e tudo mais, aqui é n raiz de n. Aí o limite do quociente é o quociente do limite, ou o limite da razão é a razão do limite. Dividido por limite raiz de n sobre n. E por tudo isso, claro, quando n tende para o infinito. Essa primeira parte aqui de baixo, ela também tem um teorema que a diz que ela é igual a 1. O limite de raiz de n por n quando n tende para o infinito, é igual a 1. Já essa parte aqui de cima não tem nenhum teorema que diz nada sobre isso. Então seria mais uma análise mesmo do próprio gráfico do LN, que cresce assim. Cresce devagar, mas cresce infinitamente. Então seria realmente infinito sobre 1, resumindo, infinito. Não que eu esteja realizando operações com infinito, não é isso. Mas enfim, diverge. E no mais, é isso. Obrigado e até a próxima.